Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana. Eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links das minhas redes sociais para quem tiver interesse. Hoje eu vou falar sobre o relacionamento abusivo. E o que seria? O relacionamento abusivo é o excesso de poder de uma pessoa sobre a outra. Então, é uma pessoa querendo dominar a outra, trazendo um controle excessivo, um ciúmes exagerado, uma manipulação e agressão. E também existindo a vítima, que ela de alguma forma reforça, e aceita ali vivenciar essa situação e o que está acontecendo nesse relacionamento, dessa agressão, desse controle excessivo. E aí se caracteriza por um relacionamento abusivo. E é importante falar que a gente muitas vezes pensa em relacionamento abusivo só como agressões físicas e seguidas de morte, e na verdade as agressões elas podem ter outras formas também, como a agressão psicológica, por exemplo. Muitas vezes nem chega a uma agressão física de fato ou uma morte, mas traz diversos prejuízos à vítima. E às vezes isso acaba sendo silencioso, porque como a vítima às vezes também, como não tem uma agressão física, às vezes não consegue perceber ali o relacionamento abusivo, e também as pessoas ao redor acabam não percebendo, não prestando atenção, e isso acabando trazendo um prejuízo muito grande para aquela pessoa. Então é muito importante entender também essa diferença e entender que pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes a gente também põe um estereótipo, então qualquer pessoa pode ter, inclusive também homens, relacionamento homoafetivo, mas a gente fala mais de mulheres porque são os casos que mais acontecem. Então a gente vê aí muitas denúncias de mulheres. E nesse momento que a gente está vivenciando, em que as pessoas precisaram ficar mais tempos em casa, então as denúncias aumentaram houveram muitos casos. Então é muito importante a gente começar a olhar para isso de uma outra forma e também entendendo a vítima, porque às vezes também existe um estereótipo contra a vítima e é importante a gente começar a olhar de uma outra forma. E entender também que no relacionamento abusivo não se começa muitas vezes já com a agressão, se começa de uma maneira sutil, é uma teia ali. Então muitas vezes o abusador chega sedutor, trazendo coisas muito positivas, e aí a pessoa ela vai se envolvendo e aos poucos vai aparecendo as características ali, do abuso, as características que vão trazendo um prejuízo para outra pessoa. Então muitas vezes vai iniciando com pequenos comentários: tira esse decote, nessa blusa que tem esse decote, porque eu acho que vai chamar muita atenção, mas é só essa blusa. E aí a pessoa às vezes tira aquela blusa para agradar, e aí aos poucos isso vai aumentando. Em algum momento aquela pessoa ela tá controlando todo o guarda-roupa daquela pessoa, já falando o que ela pode ou não pode sair, e isso vai aumentando de uma forma muito grande, e a pessoa ela vai se vendo ali numa teia. Por isso que eu falo que não é de uma hora para outra. Ela vai ali se colocando de alguma forma na situação que chega um momento que ela não consegue sair, que ela acaba ficando com medo de perder, ela fica numa dependência. Então é interessante a gente falar aqui alguns sinais que podem identificar que você está vivenciando um relacionamento abusivo. O primeiro deles é o excesso de amor. Pode parecer paradoxal, porque o amor ele é importante, mas nesse momento o amor ele pode se tornar prejudicial quando a pessoa ela acaba usando isso para manipular. Então, às vezes a pessoa começa a falar: eu fiz isso porque eu te amo, eu sinto esses ciúmes porque eu gosto de você, se eu não gostasse eu não faria isso. Então, ela começa a trazer de uma forma que ela fala que tudo aquilo que ela está fazendo é porque ama muito a outra pessoa. Isso acaba trazendo uma manipulação em que a outra pessoa acaba se sentindo às vezes culpada. Ela acaba achando: nossa, eu brigo com essa pessoa, mas a pessoa ela tá fazendo isso porque ela me ama, porque ela gosta de mim, e isso acaba fazendo com que a pessoa não consiga enxergar a manipulação ali e o controle excessivo atrás desse amor que é se falado. Um outro sinal é a pessoa querer mudar a outra. E quando eu falo mudar,
É claro que eu não tô falando de algo que é natural, às vezes, no relacionamento, né? Porque as pessoas, quando estão numa relação, elas têm que abdicar de algo ou outro, ou de uma coisa ou outra. Muitas vezes há uma conversa para ter uma mudança de algum comportamento que não está sendo bom, mas nesse caso é uma mudança excessiva. A pessoa ela chega em um momento que ela não se reconhece mais. E as mudanças vão sendo ali aos poucos, como eu falei. Às vezes, em relação da roupa, né? Começa falando uma coisa específica e a pessoa às vezes nem sabe mais o que ela gosta, já não se sente bem. E também pode ser em relação a amizades. Muitas vezes o abusador ele acaba querendo afastar a pessoa de amigos, de familiares. Então, às vezes começa falando, eu não gosto muito desse seu amigo, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. E a pessoa, ela vai ali se afastando, e quando ela vê, ela tá afastada de todo mundo. E também em questões de sair. Às vezes a pessoa gostava de sair em alguns lugares, e aí a pessoa, ela vai ali podando. E quando a outra vê, a vítima, ela acaba não sabendo mais quem ela não sabendo mais o que ela gosta e fazendo tudo pela outra pessoa. Então, quando você perceber que isso está acontecendo, então já é para ligar o alerta para ver que pode ser um relacionamento abusivo. Uma outra questão também é a superproteção. Então, muitas vezes no início pode parecer muito bom, generoso, a pessoa se preocupa comigo, a pessoa ela tem uma proteção ali e a pessoa pode ficar se sentindo até bem, mas a longo prazo isso pode trazer um prejuízo e isso pode vir tanto em relação também à roupa de falar, eu tô te protegendo, pode acontecer alguma coisa, algum estupro, então você se vestir assim, então é só uma proteção, como também em relação a trabalho. Às vezes o marido pode falar, não, você não precisa sair todos os dias, é perigoso, eu posso te bancar, você pode ficar em casa, eu faço as coisas para você. E aí a pessoa pensa, nossa, olha que bom, ele se preocupa comigo, tanto em relação à roupa, quanto em relação ao trabalho. E às vezes a pessoa ela pode sair ali até do trabalho, e aí quando ela vê, ela acaba ficando totalmente no controle dessa outra pessoa. E aí, muitas vezes, o abusador começa a usar isso para diminuir a vítima. Então, começa a falar coisas como se ela fosse menos, como se fosse incapaz, como se fosse ele fosse um super salvador ali, que estivesse fazendo tudo para outra pessoa. E a pessoa se sente muito diminuída, se sente com baixa autoestima, às vezes não se sentindo bonita, não se sentindo capaz. Então, isso trazendo um prejuízo muito grande. E um outro sinal também são as agressões, que podem ser tanto físicas, que acabam podendo chegar até uma morte, e também as agressões psicológicas. Muitas vezes até falas em relação a diminuir a vítima, falando sobre incapacidade, falando do físico dela, trazendo situações que a diminuam, e também chantagens ali e manipulações emocionais. Então, muitas vezes a pessoa ela fica trazendo algumas chantagens para manipular a outra, né? Para a outra ficar ali, né? Então, isso acaba trazendo um prejuízo também ali psicológico para a pessoa. Uma outra agressão também é sexual. Muitas vezes não há exatamente ali uma violência física, mas há ali também uma chantagem de uma forma a intimidar, a fazer com que a vítima fique com ela, que tenha um relacionamento sexual sem ter uma vontade, ou às vezes até fazendo uma chantagem de arranjar uma outra pessoa. Então isso acaba trazendo também esse prejuízo, que muitas vezes essa relação sexual está sendo muito ruim para essa vítima, mesmo que não esteja ali propriamente dito, tenha uma violação ali física. Uma outra situação também é a agressão moral. Então, muitas vezes esse abusador ele vai difamar, caluniar essa pessoa para outras, sendo que a outra pessoa não está fazendo nada daquilo, às vezes até para a própria pessoa, falando, se você se perfumou, se você se arrumou assim, é porque você vai encontrar com uma outra pessoa, é porque você está me traindo, falando diversas coisas, às vezes até xingamentos, e que não são uma realidade, e isso trazendo um prejuízo para a pessoa e até entrando também ali na agressão psicológica. Então percebe que existem diversos tipos de agressões e que às vezes pode ser sutis e que é importante a gente prestar atenção, porque isso com o tempo vai piorando e vai entrando num ciclo. O ciclo, ele começa muitas vezes na tensão,
Então, o abusador ele vai trazendo uma tensão ali na vítima, trazendo uma intimidação. Depois, na segunda parte, vem as agressões, que pode ser xingamento, quebrar objetos e até uma agressão física, podendo vir até com morte. E nessa segunda fase, muitas vezes as vítimas que sofreram uma agressão física muito forte ou quase morte, elas muitas vezes tomam coragem para ir denunciar, para ir na delegacia, mas depois o que acontece? Na terceira fase, muitas vezes o agressor ele chega pedindo desculpas, falando que vai mudar, falando um monte de coisas, com desculpas do porquê ele agiu daquele jeito, que era por causa do trabalho, porque ele estava estressado, e muitas vezes a vítima vai lá e dá uma chance. E aí, na quarta fase, eles realmente mostram que estão mudando. Então, muitas vezes, eles começam a fazer de tudo ali para a vítima, eles começam a tratar bem, fazer coisas do início da relação. E a vítima fala, nossa, realmente ele está modificando, realmente as coisas vão mudar e eu acredito nisso. E o que acontece? Depois de um tempo, volta ao normal. E aí elas acabam retirando a queixa nesse momento e aí depois de um período volta para a primeira fase, que é a tensão. Então fica nesse ciclo e muitas vezes, por mais que pareça claro para as pessoas que estão de fora, para quem está vivenciando é muito complicado e existem diversos motivos que acabam fazendo com que a pessoa não consiga sair disso. Um dos motivos é a dependência financeira, outro motivo é a dependência emocional. Muitas vezes a pessoa ela não tem nenhuma dependência financeira, ela não depende de nada da outra pessoa, mas ela tem ali uma dependência emocional muito grande, uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, e isso faz com que ela não consiga sair dessa relação. Uma outra questão é a vergonha de falar sobre o que ela está passando, de trazer isso para as outras pessoas e ser julgada. E também o medo do julgamento de sair de uma relação. Porque muitas vezes as pessoas, trazem esse peso muito grande, principalmente ali nas mulheres, de ter um casamento, de ter uma família, e às vezes a pessoa ela fez um investimento muito grande naquela relação, ela fica acreditando na mudança da outra pessoa e com medo de sair daquele relacionamento e ter um julgamento muito grande por isso. Então, às vezes ela fica presa nessa relação. Uma outra questão também é o medo de ameaças, mortes, porque em algumas situações elas realmente recebem ameaças de morte e elas ficam com muito medo e não conseguem sair dessa relação. Então percebe que existem vários motivos que podem fazer com que aquela pessoa esteja lá. Então se você estiver passando por isso, não deixe de buscar uma ajuda psicológica, não tenha vergonha de falar sobre isso. E também, se você conhece alguém que está passando por isso, não fique julgando, tente acolher, ser empático, entender que muitas vezes de fora a gente não consegue entender o que está acontecendo com aquela outra pessoa, mas quando a pessoa está dentro da situação, é uma outra coisa, é muito diferente. Então comecem a olhar de uma outra forma. Então eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber nos próximos vídeos. Se tiver novas sugestões de vídeos, também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!